Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Cultura esta, desta feita bem jornalística, um jornalismo investigativo, com uns relatos fantásticos sobre algo que vem ocorrendo de uns 2, 3 anos para cá, que é uma operação levada a efeito por um juiz federal, o Sérgio Moro, que é a Lava Jato. Temos aqui ao meu lado direito Luiz Carlos Ramos, jornalista, um emérito jornalista, que editou um livro fantástico, muito esclarecedor, mas já já a gente passa para ele. Antes eu quero agradecer o nosso pessoal técnico, que é a Betânia, a Luciana, o Márcio, o Verão, que sem eles, naturalmente, nós não estaríamos aí no ar. Agradecemos também a Maria Estela Guedes, através do seu site www.com e no Facebook stella.guedes56, situado em Lisboa, que nos insere em todo o universo lusófono, como eu falo sempre, nos dá uma grande audiência e principalmente muito gabaritada, muito fina, que é o que vimos buscando aí nesta trajetória prazerosa e exitosa. Também quero agradecer à jornalista Susan Zamitz, da assessoria Lu Barbosa, que fez esta nossa ponte. Eu agradeço mesmo. Susan, muito obrigado. Lu Barbosa é www.lubarbosaassessoria.com.br, ao telefone 11 5042 3555. Pessoal muito bom, por sinal, né? Você foi muito feliz na escolha. Luiz Carlos Ramos, advogado, jornalista há 53 anos. Há 53 anos. Poxa vida. Que abrilhantou diversas importantes redações, quando professor de jornalismo na PUC, coordenador da Rádio Capital, já por 11 anos, né? Já são 11 anos. 11 anos aqui em São Paulo, viajou por vários países como repórter e tal, ia também pela Odebrecht, que você fez aquela revista deles, como é que chamava? Odebrecht Informa. Odebrecht Informa. Lançou, recentemente, Glória, Queda, Futuro, histórias de uma empresa que foi longe demais, que é a Odebrecht. A construtora é a Odebrecht, que não é só construtora hoje é um complexo de empresas, não é isso? Pode se chamar Grupo Odebrecht? Não. Sim, Grupo sim, Odebrecht. Pode ser Grupo Odebrecht, Núcleo Odebrecht. É um grupo, ela surgiu... Bom, antes de tudo, olá, professor Ralph, muito obrigado pelo convite. E um prazer. Pobre dos alunos, coitado. Um prazer estar com seus telespectadores. Muito obrigado. E para a gente conversar sobre livro, sobre o trabalho do jornalista também como repórter. Então, eu queria explicar que eu trabalhei, de fato, como repórter freelance para a revista Odebrecht Informa durante 6 anos, de 2009 até 2015, em fevereiro de 2015. Está bem quentinho ainda. Sim. Acontece que em 2015 a revista deixou de existir. E logo em seguida, em junho de 2015, foi preso Marcelo Odebrecht. Você se recorda que a Operação Lava Jato começou em março de 2014. Então foi aquela avalanche e tudo. E a empresa, o grupo empresarial, optou por encerrar a revista. E 2 anos atrás, ou seja, alguns meses após a prisão do Marcelo, eu estava passeando pelo Peru, onde eu tinha estado, inclusive, algumas vezes a passeio e também 3 vezes a serviço da revista da Odebrecht, inclusive para fazer a cobertura a respeito daquela rodovia entre o altiplano, entre Cusco, a fronteira brasileira, no Acre, passando, inclusive, nos Andes, a uma altitude de 4.725 metros sobre o nível do mar. Que é lindo. É muito bonito, fantástico. É espetacular. E a rodovia é uma boa rodovia, de verdade. Ela provocou discussão em função da propina e tudo, mas o fato é que eu passei diante daquele prédio que era a sede da Odebrecht, um edifício de 5 andares, no elegante bairro de San Isidro, em Lima, e pensei, puxa,
está na hora de alguém escrever um livro sobre Odebrecht, porque lá no Peru também já se comentava sobre as propinas, tanto que 3 ex-presidentes do Peru foram atacados, foram considerados suspeitos de receber propina. Um deles ficou refugiado nos Estados Unidos, que era o Alejandro Toledo. O outro, Alan Garcia, também tenta se defender. E o mais recente, que é o Ollanta Humala, foi preso junto com a esposa porque recebeu propina por parte da Odebrecht, uma propina antecipada. Ou seja, a Odebrecht deu uma doação para a campanha dele na época da eleição, coisa que no Peru é ilegal. Então, ele foi para a cadeia, ficou vários meses na cadeia. E lá eu tive a ideia da seguinte maneira, inclusive eu idealizei a capa do livro dessa maneira que acabou saindo. Ou seja, 3 palavras que simbolizam as mudanças, diferentes estágios do grupo Odebrecht. Ou seja, a glória em verde, como se fosse um semáforo, desse que a gente vê na rua. Sim, sim. Em verde, a glória, vermelho, a queda, e o futuro em amarelo. Por que amarelo? Você não sabe exatamente o que vai acontecer e 2 dos capítulos que eu escrevi, são 34 capítulos, 2 se referem de fato ao futuro. A própria Odebrecht se manifestando, eu reservei um capítulo para a direção da Odebrecht e tive acesso a comunicados do Emílio Odebrecht para a corporação e também do novo presidente, Luciano Guidolin, para a corporação. Isso eu coloquei num capítulo. Eu procurei fazer uma obra independente, isso desde o início eu pensei, para não sofrer a interferência da própria Odebrecht, que é poderosa, tem um bom poder de fogo sob o ponto de vista político e econômico. Apesar de estar com uma dívida enorme, ter sofrido um desgaste, ela continua grande, ela tem condições de sobrevivência. É a pergunta que normalmente se faz. E agora? Como é que fica? Com o nome sujo, tendo perdido também metade da corporação. Eram 180 mil funcionários, hoje são apenas 80 mil. Que ironia, como é que fica? Apenas 80 mil. Né? Apenas ironia, 80 mil. Que ironia. Com obras apenas em 23 países simultaneamente. Ainda em andamento? Muitas ainda estão em andamento. Outras foram paralisadas em países caóticos, como é o caso da Venezuela. Então fica difícil. Mas o fato é que ainda é uma grande corporação e tem, em princípio, não digo tudo para sobreviver, tem boas condições para sobreviver, desde que coloque em prática as mudanças que ele se propõe a fazer. Não só ele se propõe, isso foi uma imposição da Justiça de 3 países a partir de dezembro de 2016. Os 3 países são Brasil, Estados Unidos e Suíça. Então, a Odebrecht pagou uma multa, naquela ocasião, de cerca de 80 bilhões de reais. Ficou bilhões. Nossa. Naquela altura, de 8 bilhões. 8 bilhões. Eu tinha falado 8, na verdade, 8 bilhões. Aí o que aconteceu? Desculpe, essa multa foi paga para quem? Para os 3 governos. Os 3 governos. É algo proporcional. É mais para o Brasil, um pouco para os Estados Unidos, porque teve obras também nos Estados Unidos, e negócios da Braskem, que é uma empresa de petroquímica ligada à Odebrecht, e também para a Suíça. Pois bem, além disso, ela ficou de publicar um anúncio nos principais jornais, um anúncio de 2 páginas, e publicou no final de 2016, no Estadão e na Folha aqui em São Paulo, e no jornal O Globo do Rio de Janeiro. De que maneira? Ela pedindo desculpas. O título é Odebrecht errou. E ela se propõe a fazer 10 coisas. Mudar o comportamento e tudo, ter um conselho dentro da empresa para policiar com relação à ética. Um conselho independente. E tudo isso. Só que isso foi também uma imposição da própria justiça desses 3 países, Estados Unidos, Suíça e Brasil. E a partir disso, então, eles estão com um presidente que assumiu em maio, que é o Luciano Guidolin, jovem, porém com experiência, e o Marcelo Odebrecht, tendo sido libertado em Curitiba em dezembro, ele vai continuar longe do contato com o Odebrecht. É uma imposição feita pela própria justiça. Ele não poderá ocupar cargos. Ele que acabou confessando as coisas ilegais. Abriu a caixa. Abriu a caixa. Ele e o pai, e o Marcelo. Se não ao todo, mas abriu. Isso. Né? Não se pode dizer que é uma suspeita. No jornalismo e também na literatura, nós costumamos policiar as nossas palavras. Então tem aquela questão, puxa, enquanto a pessoa é presa, está com um revólver na mão, consta que matou, mas por enquanto é um suspeito.
A justiça só é criminoso depois que é condenado pela justiça. Nesse caso específico, não. Houve uma confissão pública. Por que pública? Porque foi dirigida ao juiz Moro, aquela delação premiada, então todo mundo viu no Brasil... Na presença do seu advogado, né? Isso, exatamente. E todo mundo viu o Marcelo falando e o Emílio Odebrecht falando como se estivesse conversando com o telespectador. Sem pressão, né? Sem e contando pressão. tudo aquilo que fizeram. E tudo a partir da delação de uma funcionária que havia dentro da Odebrecht, chamada Maria Lúcia, uma pessoa simples, mas que acabou mostrando que havia o tal departamento da propina. Aquilo foi a ponta do tapete para se levantar e descobrir o que estava acontecendo. E, em princípio, isso não é segredo para o telespectador que acompanhou todos esses acontecimentos, desde a prisão do Marcelo até recentemente. O que eu procurei colocar no livro, e aí é um aspecto importante, quando eu tive essa ideia 2 anos atrás, inclusive idealizando essa capa, que aqui é o prédio da Odebrecht, no bairro do Butantã. Esse prédio é isso, eu ia te perguntar, aqui em São Paulo. E aqui a logomarca, ou seja, isso aqui, os telespectadores cansaram de ver as fotografias nos jornais e na televisão, o tempo todo isso aqui. Então, um dos capítulos de apresentação, eu digo que o nome próprio que mais apareceu por aí não foi Lula, não foi Dilma, não foi Moro, foi Odebrecht. É verdade que alguns mesclados. Lula recebeu propina da Odebrecht, então, entre os dois. Mas, em grande parte, Odebrecht entrou em quase tudo. A luz está na Odebrecht. Sim, com exceção de um período em que prevaleceu a JBS, lá dos irmãos Wesley Batista e tudo. Pois bem, aí, qual é a minha intenção? Certamente você deve estar pensando nisso, que é o seguinte, é mostrar para o cidadão comum que não é ligado nem ao Odebrecht e nem a partidos políticos que começam a criticar a Lava Jato, e eu, particularmente, eu acho que a Lava Jato veio para o bem, embora alguns juízes exagerem um pouco. Alguns desserviços. Né? Promotor do Ministério Público também, como o Dallagnol, acaba exagerando na vaidade e querer ser dono da verdade, isso é complicado. Mas a Lava Jato em si e a Polícia Federal vieram, nesse caso, para o bem. Procure imaginar, se não fosse a Lava Jato, o Sérgio Cabral continuava comprando os diamantes aí para a esposa, continuava sendo um grande governador do Rio, e nós estaríamos reverenciando a Olimpíada do Rio de Janeiro como sendo uma maravilha, com elefante branco e tudo, mas... Em todos os lugares. Em todos os lugares. Rio, né? E Copa do Mundo, inclusive, também, com 12 estádios, que muitos deles eram desnecessários, e assim por diante. Então, a intenção básica é mostrar como essa empresa surgiu, como ela cresceu, como ela teve algumas dificuldades, e até chegar no momento da queda, no momento, de fato, dessa crise, e lançar também, como eu disse, a questão das perspectivas. Você sabia, por exemplo, que a origem toda da Odebrecht era um senhor que veio da Prússia em 1856. Ele era um jovem chamado Emil Odebrecht. Ele veio da cidade de Greifswald, no Mar Báltico. Era a Prússia, que ainda não existia o Império Alemão, em 1856, e hoje faz parte da Alemanha. Ou melhor, essa cidade acabou sendo... ainda existe, ainda é da Alemanha. Uma outra cidade em que ele morou é que está no lado da Polônia, em função daquela mudança ocorrida após a Segunda Guerra Mundial, que a União Soviética avançou em cima da Polônia e a Polônia avançou sobre a Alemanha. Pois bem, esse rapaz, em 1856, com apenas 22, 23 anos, ele veio para o Brasil diretamente para Blumenau, que foi um núcleo em Santa Catarina criado por prussianos. O próprio nome, Blumenau, era do Dr. Blumenau, um jovem também, que criou aquele núcleo, e ficaram centenas de prussianos morando ali. Uma curiosidade que está aqui no livro, esse Emil Odebrecht, ele vestiu tanto a camisa do Brasil, que ele chegou a participar da Guerra do Paraguai, combatendo os paraguaios. Ele ficou doente, teve malária, então com isso ele interrompeu a presença dele na guerra. Mas ao lado de outros moradores de Blumenau, também descendentes, também prussianos, ele defendeu o Brasil. E foi muito eficiente também, já como engenheiro, ele se formou em engenharia lá na Alemanha, na Prússia, né?
ele foi muito eficiente para a instalação de comunicação. É como se fosse o Rondon. O Rondon andou lá pela Amazônia e ele foi ali por Santa Catarina e Paraná, ele teve esse pioneirismo. Pois bem, aí ele teve 13 filhos. E aí foram, então, foi formando o clã Odebrecht. O Marcelo, esse que complicou toda a jogada, foi presidente da Odebrecht recente e agora recentemente libertado, porém tendo que cumprir a prisão domiciliar, ele é da 6ª geração. Ou seja, o Emil teve 13 filhos, um dele se chamava Emílio e esse que foi para a Bahia? O outro é que foi para a Bahia, o Edmond foi para a Bahia, aí nasceu o Norberto, que foi o criador da Odebrecht em 1944. Então, a empresa tem hoje 74 anos. E ela surgiu como uma pequena construtora e dificuldade. Por quê? Porque eles eram, sendo descendentes de alemães, e o Brasil tendo entrado na guerra contra a Alemanha, contra o eixo, o que aconteceu? Houve restrições às empresas, inclusive também para a importação de produtos usados na construção. Então, o pai dele ficou muito aborrecido e ele, bastante jovem, recém-formado, nem estava formado ainda na Universidade da Bahia, tinha formado em engenharia, ele ficou responsável e aí, na década de 40 e na década de 50, já foi conseguindo obras importantes, como a construção do Teatro Castro Alves, um grande teatro em Salvador. Fantástico. Tiveram também contato logo com a Petrobras, que estava surgindo na década de 50, e construíram na década de 60 e 70 o grande prédio sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Aí, então, já estava estabelecida a ligação com empresas governamentais e com os governos, tanto da Bahia quanto do Brasil. E, aos poucos, eles foram deixando Salvador, embora a sede continuasse lá, mas estabelecendo bastante contato no Rio de Janeiro, que continuava a capital até 1960. E depois, então, Brasília e São Paulo. Por que São Paulo? Porque São Paulo se destacou como líder em termos econômicos e financeiros, a ponto de a sede principal da Odebrecht hoje estar em São Paulo, no bairro do Butantã. Que é a capa, hein? Isso, exatamente. E é interessante que as ramificações, não pararam. O teu livro, você disse que a empresa que cresceu demais. Você acha? Não, eu não consigo imaginar um empresário que está no auge pensar, vou parar aqui. Eu acho que o processo evolutivo sempre te leva para frente, particularmente o empreendedor. O seu raciocínio está correto, está puro, que sempre existe a ambição de crescer. Não existe... É uma força que te leva, né? Um contentamento na base, puxa, eu tenho obras já em 10 países, mas é pouco, eu quero chegar a 23. Então, um grande problema que ocorreu, para que desembocasse nisso, é que o Marcelo, que assumiu a liderança da Odebrecht, o comando, no final de 2008, ele não recebeu diretamente do pai, o Emílio. Houve um senhor chamado Pedro Noves, que foi presidente entre 2001 e 2008. Então, quando o Emílio largou a presidência, ele considerava que o Marcelo ainda era novo, era inexperiente, então entrou esse Pedro Noves, que é baiano, um cara, inclusive, que compôs músicas junto com Caetano Veloso e tudo, mora aqui em São Paulo, e o que aconteceu? Ele foi o presidente até final de 2008. Em 2008, numa convenção na Costa do Sauípe, sempre tinha convenção lá no litoral baiano, é que o Marcelo assumiu e veio como um verdadeiro rolo compressor, ele querendo mostrar que ele era mais competente que o pai. E já naquele tempo, então, passou a haver uma polêmica, uma distensão choque, entre eles lá. Né? Um choque de gerações. É algo parecido quando o Collor assumiu o governo no Brasil e ele queria demonstrar que o Sarney era ultrapassado com aquele jaquetão dele e tudo, enquanto o Collor, o homem moderno que andava de jet ski, esse aí quis mostrar que ele era competente de verdade. Praticante de karatê. Sim, só que eles entraram no jogo perigoso.
Agora, por outro lado, você deve estar lembrado que naqueles depoimentos, tanto do Emílio, principalmente do Emílio, quando ele fala, não, mas isso que a gente sempre fez. No tempo do meu pai, Norberto, já tinha isso, de pagar a propina. Mas o pai falou também. Então, o Emílio falou. Ele confirmou. Ou seja, isso é desde o meu pai, Norberto, ou seja, o avô do Marcelo. Ou seja, é uma confissão de que é um hábito, como também, sejamos bastante claros, não foi só o Odebrecht que colocou em prática, como eles disseram. Claro. A OAS faz isso, a Camargo Correia, a Engevix, o vice-presidente da Engevix ficou preso. O da Camargo Correia ficou preso durante algum tempo. No caso da Odebrecht, provocou uma certa celeuma pelo seguinte, quando foi em novembro de 2014, vários executivos das outras empreiteiras foram presos. Aí o pessoal perguntava, a opinião perguntava, ué, e a Odebrecht, que é a principal, que é a maior? Até que finalmente foi pescado um peixe, um peixão, que foi diretamente o presidente, ele foi preso, junto com outros executivos, como o Alexandrino Alencar, que era amigo do Lula, era o lobista, né, que inclusive viajava muito para Angola. Angola era um dos países, um dos maiores clientes da Odebrecht, assim como a Venezuela, do Hugo Chávez. Então, o que aconteceu? Com a prisão dele, é que a coisa ficou bastante clara, mas durante algum tempo o Marcelo resistiu nos interrogatórios diante do Moro, ele resistiu, proclamava que ele era um cara sem problema, que não havia cometido nada de ilegal, ou seja, era inocente. Total, honestidade e, no entanto, de repente, a secretária deu com a língua nos dentes e deu no que deu. Derrubou o castelinho de cartas. E derrubou tudo. Mas no meu livro, ao demonstrar o que a Odebrecht fez de bom, quando eu trabalhei para a revista, eu posso garantir para você, com toda sinceridade, para os seus telespectadores, que nesses 6 anos que eu fiz reportagem para a revista, entrevistando engenheiros, indo a obras, e tirei fotos que estão aqui, as fotos que estão no final do livro, são todas tiradas por mim. Eu procurei não avançar em material da própria Odebrecht e posso garantir... É material genuíno, é teu, né? Sim. Agora, eu posso garantir que nesse período eu não percebi nada que viesse a aparecer com isso tudo que apareceu na mídia nesses últimos anos. Ou seja, se eu afirmasse aqui que o livro é um livro de denúncia, eu estaria mentindo. Ele não é um livro de denúncia. A denúncia já foi feita, já foram condenados. É um livro no sentido de atualizar o conhecimento das pessoas, do modo geral, sobre que empresa é essa. E quer saber uma coisa? Uma empresa competente. Eu visitei várias obras no Peru, como essa rodovia lá pelo Altiplano, e houve uma segunda rodovia ligando também o Pacífico com a Amazônia, também da Odebrecht, a transposição de um rio, várias hidrelétricas, portos também que eles construíram. Na Venezuela, a mesma coisa. O problema é que na Venezuela, inclusive com dinheiro do BNDES brasileiro, fizeram obras desnecessárias. Eu cheguei a ir a uma ponte sobre o rio Orinoco, que é um rio largo, é verdade, mas a ponte tinha quase 20 quilômetros de extensão. Eu estive lá 5 anos atrás e agora, 5 anos depois da minha visita, ela continua na mesma situação, ela não ficou pronta. E acontece que ela era desnecessária, porque ela estava ligando a parte norte da Venezuela, que é desenvolvida, com a área sul. Mas não tinha necessidade. Já havia 2 pontes desse tipo, mais para a região leste da Venezuela. É para levantamento de grana mesmo, literalmente. Exatamente. É lógico. E você se lembra que quando houve a delação e procuraram realmente os culpados, foi feito um mapa mundi a respeito de quanto rolou de propina em cada um dos países. Nossa, então, os dirigentes chavistas, ou seja, as pessoas ligadas a Hugo Chávez, que morreu em março de 2013 e em seguida assumiu o Maduro, que infelizmente está cometendo tudo isso. Que está caindo do próprio. Está caindo de Maduro. E cometeu tudo isso, e vários dirigentes ali foram apontados pela então responsável pelo Ministério Público, que depois acabou fugindo para a Colômbia, como sendo também recebendo propina. Então, no Peru,
três presidentes receberam propina também. Você sabe que a impressão que passa, nós já estamos Sim. terminando, infelizmente. Sim. Com a tua promessa de retorno. Tá? Sim. A impressão que dá, sem querer quebrar o galho dos Odebrecht ou das outras Sim, construtoras. claro. Pelo que a gente sabe de bastidor e que não pode provar, é que se eles não fizerem isso, eles não pegam a obra. Essa é a impressão que me passa. Ou Então, seja, eu sou, sem querer justificar, sem querer abonar. Mas você se eu tá não certo. faço isso, eu não pego a obra. Ponto e basta. Você está certo. Depois vira um costume. Pô. Essa sua frase é parecida com a frase do Emílio Odebrecht, chegou a usar isso, que sem esse esquema não dá nem para assentar um tijolo. Ou seja, eu não tinha ouvido isso, mas é preciso. É o meu feeling. É do preciso dia a dia. pagar o pedágio. E aí, então, é que entra eu tenho 2 capítulos que eu dedico à tradição da propina no Brasil. Fica difícil saber quando, mas tem uma fronteira que a gente se lembra bem, é a respeito do governo Adhemar de Barros em São Paulo. Ele Rouba mais fácil? Rouba mais fácil. Pioneiro rouba mais fácil. E, na verdade, ele fez muita coisa. Ele fez o Hospital das Clínicas, havia Anchieta, havia Anhanguera, e ele foi governador pela primeira vez, ele foi interventor no tempo da ditadura Vargas, em 1938 até 1941. Então, realizou muitas coisas. Mas já naquele tempo ele era o homem da caixinha. E naquele tempo não existia, o termo propina não existia, era bola. E por que eu sei disso também? Por um motivo muito simples. Aqui nessa página tem uma foto em que eu apareço com 6 anos de idade. É uma foto no Anhangabaú. No Anhangabaú... Foi ele que fez, né? Ele desbravou o buraco do Adhemar. O buraco do Adhemar, por uma coincidência, foi construído por uma empresa. Meu pai era engenheiro, meu pai era um dos sócios da construtora. Mas a empresa dele, eu tenho certeza, não pagou propina. Tinha a Companhia Melhoramentos, lembra que fez o Anhangabaú? Sim, exatamente. E acontece que, nesse período, eu comecei a me interessar, com 6 anos de idade, eu acompanhava ouvia, né? as viagens do meu pai, também pelo interior e tudo, então eu comecei a entender. O meu pai chegava triste em casa, porque ele ia para as licitações, para abrir os envelopes das propostas, ele voltava triste e dizia, não deu, porque o adversário pagou bola. Então, bola era o sinônimo da propina, do suborno. A famosa gorjetinha, né? E aí, mais 10%. Mais recentemente, você teve o Paulo Maluf, que vive dizendo que não tinha dinheiro na Suíça e tudo, mas ele foi condenado pela Justiça da França, Justiça dos Estados Unidos, e não pode sair do Brasil. Foi condenado também no Brasil. É igual o Paulo Del Nero, Marco Paulo Del Nero. Imagina só o Marco Paulo Del Nero, que não sai do Brasil há 2 anos e meio. Ele fugiu da Suíça, porque o Zé Maria foi preso, e recentemente ele não apareceu nem mesmo na entrega do troféu para o Corinthians, campeão, e nem mesmo na entrega dos prêmios para os melhores do ano lá no Rio de Janeiro. É um fascínio, né? Bom, vem cá, estamos terminando mesmo, infelizmente. Você continua com algum liame com a família Odebrecht ou já isso é uma coisa? Não. É o seguinte, quando cessou a revista, que foi em fevereiro de 2015, eu me desliguei por completo porque eu era freelancer, ou seja, eu trabalhava a cada edição na revista a cada 2 meses. Eu apenas fiquei amigo de vários outros jornalistas freelance, inclusive quando eu lancei o livro em Brasília, eu reencontrei 2 desses que estão morando em Brasília, e fiquei amigo também de alguns que trabalham de maneira efetiva na comunicação da Odebrecht, que são muito competentes. Um deles, por exemplo, é o jovem Zacarias Júnior. Não, e você, desculpe te interromper, mas você cita no teu livro que as pessoas amam a empresa. Não há dúvida. Eu entrevistei engenheiros, tanto em Angola, quanto em Rondônia, Maranhão, Rio de Janeiro, Brasília, engenheiros que estão na Odebrecht há 35 anos e que amam a Odebrecht. Sim. Entrevistei também um senhor que criou o projeto Programa Acreditar, para utilizar a mão de obra local, preparando a mão de obra local em Rondônia, em Porto Velho, para a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio. É um negócio maravilhoso. São desbravadores. O nome dele é Antônio Cardilli. E ele tinha lá na mesa dele
uma medalha para cada 5 anos que ele completava na Odebrecht. Então ele estava com 5 medalhas e todo feliz de tudo. Né? Meu caro, você vai... Um segundo para responder. Você é radialista, você sabe como que funciona. Claro. Vai continuar você vai se especializar em jornalismo investigativo, não? Sim, é uma boa pergunta. Eu diria que o jornalismo que eu coloco em prática já é investigativo. Muita gente acha que investigativo é aquele que só entra no aspecto policial. Não é. Não, quando você está é fazendo uma biografia, uma biografia lógico. É investigativo. Claro. E eu posso te garantir que eu gostei muito de entrar nesse campo e eu quero escrever biografias. E o fez muito bem, por sinal. A gente lê... Obrigado. Não, de fato, desculpe de novo o corpo presente, mas a gente começa a ler e eu percebi uma coisa muito interessante, que faz parte do teu perfil pessoal, inclusive profissional, a isenção. Eu procurei fazer isso. Dá para perceber isso. Você não ataca e nem procura quebrar o galho. A ideia foi essa. Se você, como cara experiente, está afirmando isso, eu fico feliz. Porque a intenção foi exatamente essa, tentar ser isento. Isento de maneira absoluta é muito difícil, mas eu faço essa tentativa. Quando eu leio um livro, particularmente para trazer ao programa ou para divulgar na coluna impressa, eu leio com os olhos do leitor, não os meus. Sim. Porque a minha opinião não importa, o que importa é a opinião do leitor. É verdade. Então, eu me colocando no lugar de um leitor nível médio, como eu me sinto, nível médio, é um livro muito bom, absolutamente esclarecedor. Obrigado, fico feliz. É verdade. Se bom não fosse, não te convidaria, acredite. Os nossos espequinautas sabem o respeito que eu tenho por eles e, de fato, como eu falo, nós não temos viés político, religioso, racial, nada. A única obrigatoriedade para sentar-se aí é o conteúdo, é a honestidade do conteúdo. Sim. E você tem tudo isso. A intenção é essa. E eu te agradeço. E eu fazendo outro livro, eu pretendo fazer outro livro. Está intimado. Eu venho te procurar. Eu vou te explorar. Está intimado, não? Okay? Você abrilhanta o espaço, acredite. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. Pessoal, conversamos com o Luiz Carlos Ramos, que um especialista, um sujeito que conhece profundamente o jornalismo, o radialismo, e que trouxe ao mundo um livro absolutamente esclarecedor, como eu já falei, que é o Glória, Queda, Futuro, uma empresa que cresceu, como que é? Histórias de uma empresa que foi longe demais. Que foi longe demais e foi mesmo, aliás, estratosférica, que é a história começa com a história da Gênese e vai até quase derrocada, e eu espero que não ocorra a derrocada, que é a história da construtora Odebrecht e todo o seu grupo que a acompanha. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana, que faremos o possível para trazer um convidado com o mesmo cabedal do Luiz Carlos Ramos. Muito obrigado. Felicidades. Tchau, tchau.